E aí? Tudo bem, muito prazer, Sampaio, viu? Prazer meu. Bom, Eu estive no 5º ano de comemoração da missão, que foi lá no Espaço Bauru. Isso, teve lá, lembro, a gente fez lá foi um tipo de um jantar, foi uma coisa assim. E foi palestra também, né? E agora a comemoração dos 8 anos. Vai ser legal. Muito obrigado, querido. E com o tempo passando daquela emoção de ter saído do planeta, como é que o tempo está maturando esse sentimento? Olha, eu acho que criou-se uma base, né, de sentimento, e a partir dali é como se fosse uma concretização de valores que você considera como importantes, e a partir dali a sua atitude na vida, ela vai tendo como base aquilo lá, né? E hoje em dia, por exemplo, eu sou muito mais ligado à parte social do que eu era antes, né? Uma vez que você vê o planeta nessa... E aparentemente te dá prazer, eu estava observando você. Não, sem dúvida. Se você for pensar bem, a gente vive o nosso curto período de tempo pensando numa escala mais universal. Se uma pessoa viver muito aqui na Terra, vive 100 anos, vamos supor, né? Em média ali, 70 e poucos anos, 100 anos. Pô, em 100 anos, o que dá para você fazer que, vamos dizer assim, vai ficar marcado? Não por coisas grandiosas, aquela coisa assim, mas vai ficar marcado dentro do coração das pessoas depois, entendeu? Então não tem outra maneira senão você interagir com as pessoas. Acho que é isso que me leva tanto, sabe? Until the philosophy which hold one race superior and another. Outra coisa também, esse trabalho mais junto com a ONU. Fala sobre isso. Então, esse trabalho junto com a ONU, que eu sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial. O que é bastante interessante, porque diferente de um embaixador só está lá para tirar foto, assim, a gente tem um trabalho mais prático. Então a gente propõe projetos, a gente acompanha projetos e a gente está o tempo todo interagindo com pessoas, e você vê a dificuldade das pessoas na superfície do planeta, aí, né? Em lugares que você nem imagina que seria possível alguém sobreviver. A escassez do mundo em certos pontos. E você vê o seguinte, a gente tem tecnologia hoje em dia, a gente tem ciência, tem tecnologia suficientes para mudar esse destino. Se a gente virar essa ciência, tecnologia na direção da sustentabilidade, virar o capital, digamos assim, para investir no lugar certo. Exatamente. Né? A gente consegue modificar o destino do planeta da forma necessária, porque do jeito que a gente está atualmente, eu pude ver isso de cima e eu tenho essa oportunidade de ver com a ONU por baixo também, né, vamos dizer assim, pela superfície do planeta. A conclusão que você chega é o seguinte: se a gente não fizer nada, absolutamente nada, continuar na proa que a gente está, a sobrevivência do ser humano em cima desse planeta tem os dias contados. Esse consumismo não vai chegar a... É impossível, você não consegue... uma sustentabilidade. E o que acontece é uma sequência de fatos, como todo acidente, vamos dizer assim, uma sequência de fatos que acabam levando a um evento mais na frente. O evento é catastrófico, parece uma visão meio estranha, mas se você pensar bem, o que as pessoas veem nesses países que estão tentando se desenvolver ou estão completamente não desenvolvidos, eles veem os países desenvolvidos que tratam energia, consumo de forma geral, de materiais, bens, né, que essas transformações das coisas que existem na natureza para algum bem de consumo, já dentro de um sistema que é difícil de você girar, em que você pega da natureza, você transforma aquilo, você vende, faz dinheiro e aquilo acaba comprando mais de outro mesmo material, assim vai. Dentro da cabeça das pessoas forma-se a ideia de que sucesso é morar, por exemplo, numa casa gigantesca, você tem 15 quartos lá dentro, cada um com 3 aparelhos de televisão e assim por diante. Ninguém precisa de tudo isso para viver. E é impossível. Se todo mundo no planeta pudesse ter tudo isso, não existia planeta. A gente vai precisar de 5, 6 planetas para fazer isso. A gente não tem. Yes, finally, and permanently discredited and abandoned, or everywhere is
mudar a nossa visão de O sucesso. valor, o sonho de sucesso tem que ser diferente. Tem que ser diferente, tem que mudar essa visão de sucesso. A gente precisa mudar para alguma coisa que seja confortável. Né? Que as pessoas querem conforto, que premiem, lógico, o esforço das pessoas. Eu não estou falando de distribuir, Talvez investir mais nos relacionamentos humanos do que em pertencer a isso ou aquilo. E você ter a tecnologia, por exemplo, para economizar os nossos recursos e reutilizar esses recursos, usar a tecnologia para isso. Que essa é a sua área, né? A gente vai ter um momento que a energia do planeta vai começar a migrar do petróleo, do carvão para outras coisas. Acredito que a energia nuclear vai ser uma possibilidade. Agora, quer dizer, a finitude a gente conhece. A gente já sabe até determinar quando isso vai começar a dar problema. Né? E é importante que as pessoas percebam que existem. Então, você vê que isso é uma mudança não só de tecnologia, é uma mudança cultural também envolvida. E a mudança cultural ela começa também na educação. Também por isso que eu falo tanto em educação, por isso que eu fico batendo tanto em escola. Eu adoro falar com alunos, porque se você conseguir colocar na cabeça deles que é possível sim você ter sucesso, é possível você viver com conforto, mas você não precisa criar uma solitude em termos de recursos que você não vai usar. Seria muito interessante se a gente tivesse segurança necessária, saúde necessária, da infraestrutura geral para que a gente vivesse em comunidades confortáveis, com segurança e compartilhando coisas. Você não precisa ter uma piscina própria sua, você pode usar uma piscina comunitária, entendeu? Que é ótimo, e você pode viver num lugar muito confortável, verde, com aquelas ruas. Que é muito mais gostoso, assim. Você pode se relacionar. Aquele que tem uma piscina em casa muitas vezes não consegue ter amigos e fica sozinho com a piscina parada. Você já viu alguém que tem a piscina em casa utilizar sempre essa piscina? É muito complicado uma pessoa usa os 2 anos e outra usa mais. Until there are no longer first class, second class citizens of any nation. Perguntar uma coisa, eu li uma matéria no dia desses sobre os efeitos que a missão acaba causando no seu corpo, que não impede que você viaje, mas que você já comentou, uma dorzinha ali, uma coisinha aqui, não é? E de fato tem, mano. Tem vários efeitos. O espaço ambiente é muito positivo para o ser humano. E mesmo sendo um período pequeno, eu fico imaginando aqueles astronautas russos que ficaram tanto tempo lá. Teve um que alcançou um ano, parece. O que acontece é que... Esse deve estar muito bom. Não, mas o que acontece é que a maior parte dos efeitos fisiológicos devido ao voo espacial, eles acontecem principalmente nos primeiros dias em que o corpo está se adaptando ao espaço. Depois, imaginando, sabe aquela curva de incêndio que a gente fala? Sim, sim. E elevado a menos, alguma coisa, faz isso aqui, né? Sobe e um depois ápice, vai... Depois ela começa, reduz o gradiente de subida. É exatamente esse tipo de efeito. Então, nos primeiros dias, os primeiros dias, quando o corpo se adapta, é ali onde você tem os maiores danos, vamos dizer assim, ao seu corpo. Depois, eles continuam, mas eles vão eles crescem em menor proporção. Então, por exemplo, radiação é um que ele vai aumentar com o tempo. Quanto mais tempo exposto à radiação, pior, né? E isso é uma coisa que aumenta. Mas quando você fala de perda de densidade óssea, sobe bastante no começo, depois reduz. O corpo se adapta a menos produção de células ósseas. Te interrompendo. Aquele filme do 007, em que tinha um bilionário que foi para o espaço para poder tentar curar o câncer dele, aquilo tem um fundamento? Você lembra desse filme? Eu lembro do filme, mas eu nunca parei para pensar. Eu não sou médico, eu sou engenheiro. Mas eu nunca parei para pensar sobre isso. Isso modificaria algum crescimento celular. Eu sei que existe no espaço um efeito a nível celular, falando em termos de DNA, recomposição do DNA, que aqui no chão acontece de uma maneira normal. Aliás, isso foi uma das pesquisas da UERJ, aquela medição, e que hoje já foram feitas em outros países, seguindo naquela mesma tendência iniciada aqui pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A nível celular existe uma redução na velocidade de regeneração do DNA.
o que causa um envelhecimento precoce, o que causa talvez uma redução de crescimento, agora estou arriscando. Das células cancerígenas. Talvez, isso não consigo afirmar. É ficção, né? Ele estava arriscando a dele lá. Eu acho que isso foi produzido na década de 60, se não me engano. Eu não sei, eu lembro do filme que você está falando. Esse tipo de coisa, né? Querido, eu já fui avisado aqui que você tem outro evento, então vamos encerrar. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Foi delicioso conversar com você. Agora, a curiosidade que eu queria muito perguntar para você é o seguinte, assim, entre a NASA e os russos, assim, quem que você teve mais afinidade com eles? É difícil dizer isso pelo seguinte, eu estou em Houston já, num programa há 16 anos, então você acaba criando muitas raízes lá, os amigos, tá? Na Rússia, eu fiquei menos tempo direto lá, fiquei 5 meses, mais então 6, 7 meses talvez, total. Deu para aprender um pouquinho? Deu, конечно. Не будет говорить на русском. Uau! Que bacana! Então, mas uma coisa interessante é que os russos, eles criam uma afinidade muito rápida contigo. A cultura deles, em certo aspecto, parece muito com a nossa, em termos de conversação, calor humano, etc. Então, eu tenho muitos amigos lá na Rússia também, sabe? Aliás, essa é uma das coisas boas dessa profissão. Antes de você começar com tudo isso, você tinha alguma afinidade política com o socialismo? Não. Na verdade, eu conhecia, lógico, alguns russos que foram treinar lá em Houston, né? Já amigos meus lá, mas porque eles foram para Houston. Eu já tinha voado na Rússia antes, né? Já tinha voado MiG-29 na Rússia durante um tempo. Então eu tinha certa afinidade com eles lá. Não com o regime, né? Regime socialista, comunista, nada disso, mas com as pessoas. Eu vejo as pessoas muito acima de qualquer ideologia partidária, qualquer coisa dessa. As pessoas são as coisas mais importantes. Então, não importa que tipo de ideologia se comece a colocar, o importante é que as pessoas tenham primeiro, uma infraestrutura do Estado adequada para que todas as pessoas, independente se é filho de rico, se é filho de pobre, consiga acessar a escola, consiga ter saúde, consiga ter segurança para viver. E aí, a própria pessoa cuida de sobreviver e cuidar, crescer na vida, ter os seus méritos para ir crescendo. Então, ela tem a licença, ela dá conta do resto. Entendeu? Exatamente. Então, eu não concordo com as partes mais radicais desses sistemas, né, nos quais você vai assumir tanto um lado quanto o outro. Extremo aqui, no outro lado, um pouco caso às vezes com as classes mais baixas. Pois o extremo de qualquer situação não é bom. Existe um meio termo e esse meio termo ele tem que focar no bom senso, na questão da pessoa ter as condições para ela desenvolver, que ela tenha uma qualidade de vida adequada e que ela seja feliz nesse meio do caminho. Não adianta nada você viver ou com muito dinheiro ou repartindo tudo se você não estiver feliz ali naquele meio. No final das contas é isso. Você ter segurança, sabe, para sair de casa, caminhar tranquilo à noite no centro da cidade. Isso é tão Imagina isso, né? Sabe? Sair com seus filhos pequenos, com um cachorrinho para passear, sem medo de aparecer alguém e fazer alguma besteira. A questão de a sociedade tem que estar sadia para isso. Tem que estar sadia. Você poder chegar colocar seu filho numa escola pública e você ter certeza que ele vai ter uma boa educação. Então, e acabamos encerrando a entrevista com um excelente gancho para a próxima, que é perguntar sobre política. Está todo mundo te enchendo aí, não é isso? Não? Falaremos sobre isso. Eu te pergunto um bocado. Until the color of man's skin is of no more significance. Agora eu quero fazer uma com você, você precisa ter essa daqui com ele. Essa aí zerou. Não zerou não. Eu tô vendo aqui ainda. Tá piscando, mas temos tempo ainda. Fotográfico. Muitíssimo obrigado. Você poder voltar à sua terra, vai voltar à sua cidade. Você imagina a situação assim, como é que eu tô me sentindo agora? Era criança, quando eu tinha uns 10 anos de idade, há 34 anos atrás, eu vinha a esse aeroclube e sonhava em voar. Hoje eu tô vindo a esse aeroclube acompanhado por quem voou comigo e viu o planeta todo.